Você começou com teu pai já mexia com móveis, você foi aprendendo um pouco desse legado, como é que foi essa trajetória até você chegar a ter a sua empresa e atuar nesse mercado de maneira bem consolidada? Na verdade, o que acontece, a gente já vem de uma família de comerciantes antigos, né, em outro setor. Meu bisavô tinha loja de ferramentas, onde meu pai trabalhava, os meus tios. Então, desde pequeno, eu já vivia ali no varejo, ali atrás do balcão. Mas, obviamente, né, sem trabalhar, mas vivendo aquele ambiente, né, aquele ciclo. Muitas coisas aconteceram, meu pai acabou saindo daquela empresa e foi trabalhar com meu tio, que tinha uma marcenaria de altíssimo padrão. Uhum. Então, eu já pequeno convivia ali, via o pessoal recebendo material, era um momento diferente da história, né? Então, tudo era talhado à mão, era tudo uma coisa muito mais artesanal, muito mais sensível, né? E o mercado foi se desenvolvendo, eu tive algumas oportunidades, fui trabalhar em uma grande empresa de móveis planejados e assim começou a minha trajetória dentro desse ramo em si. Como é que é esse mercado hoje? É muito desafiador? É um mercado que é mais consolidado, é mais maduro? Como é que você enxerga hoje o mercado de imóveis no Brasil? Todos os mercados eu acredito que têm as suas nuances, né? Os seus desafios, as suas complexidades. O planejado, a marcenaria em si, ela não é diferente. Hoje em dia, a gente tem aí diversas marcas, nomes, pessoas trabalhando com esse segmento no mercado. O que fica mais evidente hoje em dia é que a prestação do serviço e a qualidade do acabamento, o compromisso com a entrega, ele é muito mais importante hoje, às vezes, do que o próprio nome atrás da marca. A gente conhece marcas extremamente consolidadas aí, marcas antigas que começaram a decair por conta desse problema de falta de mão de obra. Então, hoje, a principal preocupação que a gente tem é dar formação para os colaboradores, dar instrução, trazer eles para dentro da asa mesmo, para que eles possam ajudar a empresa a prosperar e prosperarem na vida deles também, né? Como é que foi, Eric, para você essa jornada de aprender com a família, né? Trabalhar numa empresa familiar, e trabalhar em empresa familiar tem muitos desafios. A gente sabe que não é fácil, né? Quando a gente mistura negócios com família. E como é que foi se desenvolver dessa visão empresarial ao longo desses anos? Como é que você passou por essas transformações e foi enfrentando os desafios e foi encontrando as soluções para a sua caminhada empresarial? Olha, Rafa, é uma pergunta. Que eu acho que às vezes as coisas são um pouco mais profundas, né, do que a gente vê ali o raso, né? Sim. Eu fui muito privilegiado, né? Nasci numa família que, graças a Deus, já tinha um comércio, então eu pude ver isso de perto. Quando eu fui entrar no mercado de trabalho fora, de trabalhar com minha família, eu trabalhava para os outros como se fosse meu. Porque essa era a minha vida lá dentro da empresa onde eu trabalhava, do meu pai ou dos meus tios. Então, isso me levou a sempre parecer o melhor funcionário. E talvez tivesse sido o melhor funcionário, porque tudo que eu fazia é como se a empresa fosse minha. Então, fazia com amor, fazia com dedicação. E isso me levou a subir muito rapidamente nas empresas onde eu trabalhava. Cheguei a ser supervisor uma das maiores redes que a gente tem no Alto Tietê, antes de ter a minha própria empresa. Mas, no fundo, para mim, aquilo já era a minha empresa. Eu só não tinha o meu nome no papel. Mas, engraçado que até os clientes falavam, você só pode ser filho do dono, né? Para atender desse jeito é porque você deve ter alguma coisa ali junto com o pessoal. Mas quando você vira dono, né, de fato, que você de fato abri o meu CNPJ, tenho a minha empresa, agora eu preciso correr atrás. Quando a gente começa, por mais recursos que a gente tem, o começo sempre é muito difícil, né? E normalmente quando a gente começa sozinho, né? Tem apoio de repente da esposa, tem apoio de um amigo, alguma coisa assim, mas não tem um time de colaboradores e tal, então tudo muito fica na nossa responsabilidade, nas nossas costas. Como é que foi esse início para você? Como é que você foi encontrando essas alternativas, as soluções, e até você começar a montar time, montar equipe, começar a contratar pessoas e a empresa começar a ganhar mais forma? Como é que foi essa passagem de depende tudo de mim, eu faço tudo, eu sou o cara que faz acontecer, até a empresa começar a crescer e se estruturar? Então, foi um período bem conturbado mesmo, né? Por mais que a gente trabalhe numa empresa como se nós fôssemos donos, quando a gente assina o papel do CNPJ é diferente, né? Sim. Completamente diferente. E a vida do empresário ela é muito solitária, né? No fim das contas. A gente monta as nossas empresas, imaginando que a nossa família vai ser o nosso principal consumidor, que os nossos amigos eles vão nos ajudar, vão ser nossos clientes.
E isso é uma triste realidade que a gente acaba vivendo na prática, né? Os seus amigos, os seus familiares, a maioria deles só vai ser o seu consumidor quando já estiver muito consolidado no mercado. Eu acho que eles, talvez por medo, ou não sei qual razão realmente leva a isso, mas acaba que vira uma vida solitária. Então, prospectando, ir atrás de cliente, no começo foi muito difícil. Foi assim, quando a gente pensou em abrir mão e falar assim, eu vou voltar a ser empregado, Deus botou a mão e falou, não, eu vou fazer acontecer. Colocou o primeiro cliente e aí, graças a Deus, nunca mais parou. Nunca passamos nem um mês sem ter um serviço. Mas chegou perto do abismo ali. Quando eu estava no ponto de desistir, que aí já não tinha mais comida na mesa, Deus mandou a pessoa certa e hoje estamos onde estamos. E assim, é engraçado que quando a gente vai conversando com outros empresários, empreendedores de diversos mercados e segmentos, as histórias são muito parecidas, né? Então, tem aquele momento que é crucial, aquele momento que muitas vezes você se vê encurralado, sem saída, sem alternativa, sem solução. E aí é um momento que você tem que encontrar forças e energias, né? E aí depende muito do que você acredita, da sua espiritualidade, da família que você tem, do suporte familiar que você tem para você conseguir vencer essas adversidades. E uma coisa que eu sempre falo é que assim, o empreendedor ele não tem o direito de não acreditar. Ele é o cara que, por mais que esteja difícil, por mais que as coisas não estejam acontecendo como a gente gostaria, ou por mais que o resultado não venha, né, do ponto de vista financeiro, a gente tem que acreditar, a gente tem que levantar todo dia de manhã, fazer acontecer, plantar a semente, né, regar, esperar ela germinar de alguma forma para a gente poder colher aquele fruto. E o quanto isso é difícil, né? O quanto é difícil essa questão que você traz, que o empreendedor é solitário, ele realmente é solitário. E tem momentos que a gente precisa de apoio. A gente precisa de pessoas que estão fora do problema, que pensem de uma maneira diferente da gente, que tenha mais, talvez, experiência de vida para poder dar um conselho, para poder dar um direcionamento, para poder dar um caminho que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E muitas vezes a gente não tem isso, né? Com você, como é que foi? Como você já vinha de uma família de empreendedores, já tinha avós, pais que já eram comerciantes, foi mais fácil isso para você? Não foi? Como é que foi essa experiência? Então, o que eu acredito muito vai totalmente em encontro com o que você acabou de falar, né? Eu tive mentores maravilhosos na minha vida. Por incrível que pareça, esses mentores eles não têm o meu sangue, eles não cresceram comigo, mas são pessoas que abriram portas para mim, me deram oportunidade e me ensinaram, assim, desde o básico, como dirigir, por exemplo, até vender, negociar. Por mais que eu tenha uma família de empreendedora, já que veio do ramo do comércio, como você disse, né? Não é fácil, né? Você ter um relacionamento de trabalho dentro da família. Então eu trabalhei muito pouco tempo assim, quando vamos realmente trabalhar juntos. Era bem conflituoso. Nossos pais, eles não têm a mesma cabeça que nós temos, né? E aí você pega, às vezes, comércios muito antigos, onde você tem uma metodologia ali que ela funciona, mas é aquele famoso, time que tá ganhando não se mexe, entendeu? E eu já acredito que tudo pode ser melhor. Então é difícil você implantar novas coisas, novas ideias. Você sempre vai ouvir a crítica da pior maneira possível. Então eu tive mentores ao longo do meu caminho, muito importantes. Eu não teria conseguido absolutamente nada sozinho. E eu acredito que Deus que colocou realmente eles no meu caminho, tá? A minha família, cara, maravilhosa, eu não posso dizer nada. Sempre me apoiaram, me ajudaram. Mas comercialmente, como empreendedor, esses mentores que realmente fizeram a grande diferença na minha trajetória.